Muito obrigado. Agora você está acompanhando o programa Seiichi Onoe na TV, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E também, para você que está acompanhando o nosso canal de YouTube, seja bem-vindo, ou então acompanhando pelo programa na rádio. Que bom estar com você. Hoje vamos trabalhar num tema bastante importante. Eu, Marcos Rogério, que sou proretor da Seiichi Onoe, também sou educador, gosto muito de falar sobre educação. E vamos falar sobre educação da vida. Afinal de contas, o que é educação da vida? Educação da vida, na verdade, é o nome que nós damos para os assuntos da Seiichi Onoe que tratam sobre educação. Foi um termo cunhado pelo professor Masaharu Taniguchi, em japonês se diz Seimei no Kyoiku, educação da vida, mas nós estamos falando da grande vida. Para falar sobre educação e da grande vida, nós temos que distinguir algo muito importante dentro do ensinamento da Seiichi Onoe. Nós dizemos na Seiichi Onoe que nós temos o existir e o estar manifestado. Existência é algo que vem de Deus, é algo que vem da grande vida. Manifestar-se, aí sim, é a projeção que se dá deste existir, desta existência, na tela do tempo e do espaço. Isso mesmo, você está assistindo o nosso programa da Seiichi Onoe e está me vendo aí numa tela. Essa tela, ela é plana. Dá até a sensação que você tem até profundidade. Isso já é um atributo do nosso próprio cérebro, que consegue criar essa imagem e dar a ideia de que está em 3 dimensões. Mas aqui onde eu estou fazendo esta palestra, vocês não estão vendo o que está por detrás da câmera, vocês não estão vendo o estúdio completo, ou seja, vamos imaginar que isto aqui, onde eu estou agora, é um mundo de várias dimensões. Tem a dimensão profundidade, altura, largura, espaço, tem tudo e o tempo também. Na sua tela, ela é plana, ou seja, ela é uma projeção. Se na sua tela há algum defeito, alguma coisa assim que não está legal, seja no som, seja na imagem, isso significa, então, que o problema não está na imagem que chegou até você, e sim no seu aparelho, na sua televisão, no rádio, ou então no computador. Então, é isso que nós dizemos, então, de projeção, ou seja, a perfeição vai se projetar no mundo da tela, do tempo e do espaço que há na nossa vida. Ora, essa projeção, ela pode ser cada vez mais perfeita, espelhar cada vez mais perfeição de acordo com os nossos critérios, com o nosso conceito, com a nossa mente. E aí é que nós dizemos, então, com a nossa mente significa, ou seja, não é? A mente humana, ela tem a capacidade de fazer escolhas, e essas escolhas estão dentro de cada um de nós. A isso, então, nós dizemos que é a educação da vida, ou seja, entender que o seu filho, que o seu aluno, que a sua filha já é perfeito, porque ele nasceu trazendo dentro de si a grande vida de Deus, isso tem que estar muito claro, ou seja, isto é existir, ou seja, ele é capaz, ele é inteligente, ele é harmonioso, ou seja, todos os atributos da perfeição estão dentro do seu filho e da sua filha. Agora, se isto está se projetando aí ou não, aí é o nosso estudo, saber como pode se projetar a perfeição, ou como às vezes nós pais, nós educadores, até impedimos que essa projeção se manifeste. Por isso que educação, educar, significa, não é, extrair, vem do verbo educere, não é? Duco é extrair, e significa, duco é dirigir, e esse de ex, de ex, não é? Ex é extrair. Então, educação, educar, significa extrair, de dentro para fora, lógico, não é? E direcionar. É a isso que nós damos na dimensão da educação. E, obviamente, a educação tem um componente também de transformar, de modificar, mas também de conservar. E aí tem uma coisa interessante, porque muita gente pensa o seguinte, quando a gente fala em conservar nos tempos de hoje, já vem aquela história, ih, olha, a pessoa é careta, esse negócio é ultrapassado, já tentam colocar um rótulo naqueles que tentam conservar alguma coisa. Mas sem conservação, não há vida, afinal de contas, você conserva suas amizades, isso é bom, não é? Você conserva a sua família, você conserva as suas características, ora, isso é conservação, então o universo está cheio de conservação. E também de transformação, porque se você só conserva, você não vive. E vida é transformar. Então a educação da vida significa então essa transformação que nós vamos promovendo a partir de conservar algumas coisas também, claro, conservar coisas boas e positivas. Bom,
Dentro da educação da vida, tem um conceito aqui que eu gostaria de colocar para vocês. Deixa eu ver aqui. Que nós estamos levando em consideração a visão do ser humano, a visão da sociedade, a visão da educação e a visão do que é aprender. Por quê? Eu estou colocando isso aqui, até vou usar um livro que é o Pedagogia da Seito-Inoue, embora a gente use o termo Educação da Vida, a gente usa o Pedagogia da Seito-Inoue, que eu vou deixar então aqui para você olhar um pouquinho nessa tela. Está escrito aí Pedagogia da Seito-Inoue, mas comumente a gente chama de Educação da Vida. Aqui tem um resumo de vários livros do professor Masaharu Taniguchi que traduzem na área de educação, ok? Bom, eu vou ler um trecho aqui para você, porque eu estou realmente preocupado com algumas questões que estão acontecendo na área da educação, principalmente no Brasil. Por que eu digo isso? Ora, se nós nascemos perfeitos, com potencialidade infinita, eu gostaria de parar para pensar um pouco com você, por que aqui no Brasil, de repente, de uns tempos para cá, e eu vou dizer por que eu estou falando especificamente do Brasil, apareceram uma série de crianças com hiperatividade, uma série de crianças com déficit de atenção. Será que isto é um fenômeno que caiu assim do Brasil, no nosso país? E a outra pergunta é, por que o Brasil se tornou o segundo maior consumidor de medicamentos conhecidos como a droga da obediência, não é? Por que o Brasil se tornou o segundo maior consumidor de medicamentos de crianças acusadas de serem hiperativas ou com déficit de atenção? Só perdemos para os Estados Unidos. Alguma razão deve ter. Aliás, olha, fazendo um outro parênteses, o Brasil é o maior consumidor de antidepressivos do mundo. Não é possível que nós brasileiros temos um gene de depressão. Então, o que está acontecendo de fato? Bom, o que acontece de fato é que problemas que são de ordem social, como eu falei, quer dizer, nós temos que ter uma visão do ser humano, essa eu já passei. O homem é um ser perfeito. Ele é um ser harmonioso, ele é um ser capaz. Isto é, para nós, o verbo ser, que vem de existir. Porém, ele pode manifestar algumas coisas que não são só do indivíduo, mas também são frutos de toda uma concepção de sociedade. Aqui o professor Masaharu Taniguchi escreve o seguinte, como encarar as travessuras das crianças. E ele vai dizer, todo tipo de atividade que exercite a visão e a audição é aconselhável para desenvolver a vida que se aloja na criança, ok? Ele diz, toda criança, na verdade, é um cientista nato. Isso mesmo, olha, toda criança é um cientista nato. Por quê? Porque a criança, não é, ela, vamos supor, ele dá esse exemplo, ele pega um pouquinho de farinha, joga para o alto, e os pais olham aquela cena e dizem, olha esse moleque, mas meu Deus do céu, está bagunçando toda a casa, tá? Que moleque levado. Isso quando fala, não é? Isso é um eufemismo, levado. Mas que menino levado, que menina levada. E aí os pais começam a olhar essas traquinagens da molecada, essa bagunça que a molecada faz, mas não percebe que, no fundo, ele é um cientista, ele é um estudioso. Hoje, ou talvez no seu tempo, no tempo que você era criança, você professor, você pai, você mãe, no seu tempo, claro, existiam objetos que a criança trabalhava, coisas que a criança brincava, etc. e tal, e esse levado fazia parte de um determinado ritmo de vida. Mas você tem que admitir que o ritmo de vida hoje mudou completamente, está extremamente mais acelerado. As crianças estão sendo vítimas de vários estímulos, seja pela televisão, seja pela internet, seja os próprios pais, não é, que ora estão no tablet, ora estão no celular, ora o pai diz que tem que trabalhar, levando o trabalho para casa, a mãe também tem que trabalhar, ou seja, essa gama de situações, de estímulos e a pouca atenção que os pais estão dedicando aos filhos, acaba fazendo com que essa criança tenha, então, siga este ritmo dentro da sua própria casa. Então, a isso o professor Masaharu Taniguchi chama a atenção já na década lá de 1940, 50, que a criança, devemos considerar as atividades da criança como um aprendizado. Ou seja, significa que a criança tem que aprender, mas dentro de um determinado ritmo, dentro de determinadas condições. Eu vou dar um exemplo para você de alguma coisa que a gente vive no nosso dia a dia, para você saber a respeito dessa questão, se é realmente uma criança hiperativa, o que é de fato ou não. Então, eu queria só dizer o seguinte, nós temos que tomar muito cuidado de não empurrar para o indivíduo
as questões de ordem social e econômica. O país que está envolto, né, a sociedade que está envolta num consumo acelerado, num ritmo de vida acelerado, transfere para as crianças como exemplo uma situação dessa e a criança acaba, então, se interessando pouco em momentos de concentração. E aí vem uma questão, será que, se seu filho está passando por isso, ele não se concentra em absolutamente nada? Essa é a pergunta que você tem que fazer, essa é a pergunta que o educador deve fazer. Para você, educador, é o seguinte, será que o seu aluno não se concentra em nada? Porque, veja, a escola é um ambiente que parece que gosta de trabalhar com o médio. Se a criança é muito acelerada, aprende as coisas muito rápido, o professor não sabe o que fazer com ele, então ele tem que diminuir a velocidade dele. Se ela é lenta e precisa de um outro ritmo, porque isso é normal, a diversidade, o mundo não é só feito de pinheiros, existem árvores nobres que demoram muito para crescer, e daí está a beleza da natureza, ou seja, tem crianças que vão se desenvolver num ritmo menor, mais lento, isso não significa que elas sejam menos capazes, elas só têm um outro ritmo, e aí a professora não sabe lidar com essa criança de ritmo mais lento, então nós temos que trabalhar com a média. E aí você sufoca aquela criança que é mais rápida, você sufoca a criança que precisa de uma atenção maior para dar conta de trabalhar com o médio. E o pai, apavorado, quando a criança é muito acelerada, já procura alguém que rapidamente diz, ele é então hiperativo. E a pergunta que você tem que fazer é, será que essa criança não se concentra em nada? Então eu vou dar um exemplo para você. Chega um pai e uma mãe, isso é fato real, na cidade de Guarulhos, e diz então que o filho está sendo medicado porque é hiperativo e tem déficit de atenção. Ele não presta atenção em absolutamente nada. A pergunta que eu fiz para esses pais foi, é impossível que seu menino ou sua menina não se concentre, seu menino não se concentre em nada. É impossível isso aí. Não, mas ele não se concentra em nada. O pai parece que cega nessa hora. Como ele não se concentra em nada? E aí, então, ele diz, olha, a única coisa que ele se concentra é quando ele está montando e desmontando alguma coisa. Eu disse, tá, qual foram as últimas coisas que ele montou e desmontou? Ele pegou um aparelho antigo de videocassete, desmontou inteiro, depois ele pegou um outro objeto, etc. Tal, e ele fez um pequeno ventilador, com 10 anos de idade. Fez um pequeno ventilador, ou seja, só isso? Não, ele assistiu outro dia um filme, viu um bumerangue, bumerangue é aquele objeto que você joga no ar e ele volta nas suas mãos, não é? E ele pegou, então, olhou aquilo, ficou curioso, foi na internet, aprendeu a fazer um bumerangue, fez um bumerangue, ajudei ele a fazer, e nós fomos num parque, aqui em São Paulo, né, chamado Ibirapuera, e aí este bumerangue voltou, ele jogou e voltou na mão dele, um monte de gente cercou, querendo saber onde ele tinha comprado, e aí a gente falou que, na verdade, nós é que tínhamos feito. Pois é, que interessante, né, meus amigos? Ele pegou, fez um bumerangue, desmontou aparelhos e fez um ventilador, e essa criança está sendo taxada de déficit de atenção. Se o pai elogia, valoriza e compartilha isso com a criança, com o tempo da criança, com certeza essa criança, a partir desse estímulo, então, onde a criança gosta de se concentrar nisso, todas as demais áreas de inteligência, todo o resto virá junto, porque nós dizemos na educação da vida, elogie e na direção que você elogiar, o seu filho irá caminhar. Assim também vale para o próprio educador. Muito bem, nós vamos dar uma pausa agora, você vai ficar com a dica do programa, a gente volta daqui a pouquinho. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. A Seiichi Onoye convida a todos para participarem da festividade do Santuário Rosô do Brasil em 2017. É uma festa espiritual em que inscrevemos nossos registros espirituais com os nomes das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor em forma de oração 5 vezes ao dia durante 1 ano. Venha participar deste grandioso evento. 9 de abril de 2017, a partir das 8 horas, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seiichi Onoye, em Ibiúna, São Paulo. Você
Eu e mais 12 mil pessoas juntas, orando pela felicidade de nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse o site www.sni.org.br ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado! Pois bem, voltamos com o nosso programa, Aceite o NEI na TV, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fico feliz de você estar acompanhando agora, estamos falando de um tema muito importante sobre o que é a educação da vida e citando alguns exemplos sobre déficit de atenção e hiperatividade. E, aliás, se você quiser conversar com a gente, que tal? A gente espera um telefonema seu no 0800 770 2600. E também nós temos nosso site, www.sni.org.br. Bom, eu tinha dado aquele exemplo a respeito daqueles pais, não é? Como uma criança, de fato, gosta de algumas coisas e a gente não valoriza, porque nós valorizamos muitas vezes aquilo que ele não faz. E o professor Masaru Taniguchi, no livro Pedagogia da Seiichi no Ie, ele vai dizer que o essencial é reconhecer e valorizar a individualidade do ser humano, porque é nesta individualidade que se expressa a grande vida de Deus do universo. E em falar então em individualidade, vou dar outro exemplo para você, de um outro pai que me procurou preocupado. Nós estávamos numa conferência na Penha, aqui em São Paulo, e os pais me procuraram dizendo justamente sobre a questão do filho ter sido diagnosticado com déficit de atenção. Veja, quando eu falo diagnosticado, há diagnósticos e diagnósticos, mas aqui nós estamos falando muitas vezes de pessoas que entram em sites e fazem testes para saber se o filho é hiperativo ou não, ou de professores que não têm qualificação para fazer isso e dizem, olha, seu filho é hiperativo ou então tem déficit de atenção. E esse menino também não gosta de parar na sala de aula, não gosta de sala de aula. Aliás, cá para nós, fazer um segredinho para vocês, eu me espelho nessas crianças, porque eu também detestava a sala de aula. Por isso que eu acabei virando educador. Dizem que o educador escolhe ser educador por amor ou por vingança. Eu não sei, eu acho que escolhi por amor. Acho que foi por amor, sim. Ou foi por vingança e fiquei por amor. Mas o fato é que nós temos que pensar que os educadores não podem, eles não são especialistas em falar uma coisa dessa. Então esse pai me procura e diz assim, olha, meu filho não se concentra em nada. Ele não para quieto, ele não consegue parar. Parar para quê? Não é? Se a criança na sua casa, ela não tem um tempo para sentar com você, para jantar com você, para vocês conversarem alguma coisa. Elas não têm tempo, você já, aquela desculpa, né? Filho, é que agora eu tenho uma coisa para fazer, eu liguei o computador para você. Filha, agora não dá para falar comigo, eu estou ligando o celular, fica com o meu celular um pouquinho. Então, como é que um pai e uma mãe querem exigir de uma criança que ela fique quieta e preste atenção em alguma coisa, se os pais nunca deram atenção para essa criança? Se o pai nunca senta e olha, conversa, conta história, conta do seu trabalho, etc. Tal. Ah, porque não tem tempo. Ora, então eu não sei se eu vou ser grosseiro agora ou não, vou pedir licença, mas assim, às vezes, tem pai que me procura, eu estou querendo ter filho. Você quer ter filho? Dá trabalho. Você vai precisar ter tempo, dar atenção, chegar cansado em casa, sentar com ele, olhar no olho, conversar, contar historinha. Se você não quiser fazer nada disso, é melhor você ter um cachorro, um gato, alguma coisa assim. Porque aí é mais fácil, você pode dar atenção quando você quer, ele tá sempre, e o cachorro principalmente. Ele está sempre feliz da vida. Eu sou um pouco ríspido com as pessoas, porque nós estamos lidando com seres humanos. Nós estamos lidando com pessoas que vão formar outras pessoas e na somatória disso tudo é uma sociedade que nós estamos em jogo. Então, se nós não queremos ter uma criança, olha, pense bem, porque dá trabalho mesmo, mas é uma maravilha, é muito bom e nós aprendemos demais com esses pequenos, com essas pequenas. Então esse pai me procura e eu disse para ele, não é possível que seu filho não preste atenção em nada, isso não é verdade. Alguma coisa ele se concentra, senão a única coisa que ele se concentra é naquele programa de televisão, o Chaves. Não sei se eu podia falar agora, mas já falei. Só se concentra no Chaves. Olha, é tanto, professor, me disse o pai, que ele até sabe todas as falas do Chaves. E eu disse, isso não é inteligência.
Isso não é concentração? Isso não é interesse? E se esse menino futuramente for um roteirista, ou se esse menino futuramente... Ora, então, o pai tem a coragem de dizer um negócio desse para mim. E eu disse para ele, ora, então, por que você não valoriza este dom dessa criança, que é de memorização e de acompanhar até os diálogos? Mas como é que eu faço isso? Falei, olha, fácil. No meu tempo, a gente sentava em caixote de cebola, em caixote de laranja, e aquilo virava uma espaçonave. Agora me dedei. Mas virava uma espaçonave. Tanto é que eu tenho uma foto dentro de uma caixa de laranja, e minha filha mais velha, Larissa, disse, pai, o que você está fazendo numa caixote de laranja? Aí meu irmão falou, isto não é um caixote de laranja, isto é uma espaçonave, o seu pai está nos anéis de Saturno. E era verdade. Nós estamos esquecendo que as crianças, elas não mudaram. Tem essa história aqui, as crianças isso, as crianças aquilo, as crianças de hoje em dia. Gente, criança passa pelos mesmos processos de desenvolvimento cognitivo há milênios. Elas têm uma fase que é a fase da imaginação, da criatividade, e essa fase precisa ser estimulada, não pode ser roubada pelos equipamentos eletrônicos. E aí o equipamento eletrônico rouba esta fase da criança e depois ela vai ter problema lá na frente. E o que eu posso dizer para você então? Então eu falei para esse pai, então se eu faço um caixote, pega assim, caixote mesmo, de papelão, etc. Tal, recorta, faça uma televisão, crie os bonecos com ele, você vai criar os bonecos, fazer os bonecos do Chaves, dos personagens, etc. Tal, e o seu filho vai ensinar você os diálogos de um dos episódios. Você pode escrever isso com ele, vai se interessar pela escrita, você pode depois, vocês vão encenar isso, mas para isso, papai, você tem que desligar a televisão da sua casa, você tem que pegar o seu celular, botar no modo avião, ou desligar o celular, você tem que dar um tempo para essa criança. E quando você olhar nos olhos dele, junto com a sua esposa, e fizerem um trabalho nesse sentido, valorizando a individualidade deste menino, com certeza ele vai começar a se interessar por outras coisas que não são só o Chaves. É por isso que a gente fala com os pais, não é, que a gente complica o que não é para ser complicado. A Seiichi Onoye, a educação da vida, descomplica, de certa forma, a educação, porque ela dá algumas dicas importantes. E qual é, acho que talvez a principal? É você trabalhar a educação né? Educação no. O que é educação na, educação no? É educação no amor. É educação na harmonia. É educação na paz. E eu queria dizer também para você que é professor, a mesma coisa. É comum a gente chegar numa escola e dizer, aqui nós temos um projeto para educação para a paz, falando do futuro. Educação para o amor, falando que um dia nós teremos o amor. Educação para a cidadania, como se o sujeito que está diante de você, como se o menino, a menina, o adolescente que está diante de você, não fossem já um cidadão. Eles já são cidadãos. Portanto, nós temos que educar na cidadania, no amor, na paz, na harmonia. E assim também são os pais. Isso nós chamamos de educação pelo exemplo. Educar pelo exemplo significa fazer aquilo que você gostaria que o seu filho fizesse como exemplo. E por isso, então, a gente diz que este livro, né, o Pedagogia da Seiichi Onoye, que a gente chama de Educação da Vida, é muito valioso, porque o professor Masaru Taniguchi vai tratando dele justamente a respeito, vai tratando nele justamente a respeito dessas questões importantes sobre educação. Eu vou dar uma outra dica também sobre livros, né? A Verdade 6. A Verdade, volume 6, é um livro bastante interessante, porque são cartas que o professor Masaru Taniguchi foi respondendo a respeito dos vários problemas que nós tivemos na área de educação. Então, os pais e mães escrevem para ele analisa a carta e dá a resposta. Bacana, não é? Pois bem, então, nós vamos ficando por aqui. Eu tenho certeza que você pode, daqui para frente, ter uma visão diferente do seu filho, da sua filha, do seu aluno, mas o mais importante, eu passei algumas informações para vocês nesse curto período de tempo que a gente tem aqui. O mais importante é você se debruçar nos livros, estudar os livros, escrever para a gente, porque a gente terá um grande prazer em responder as suas questões, ou então chamar a gente pelo 0800 770 2600, pegar informações de onde tem uma reunião mais próxima de você,
ou então um preletor que está disponível para orientá-los, tá bom? Então, eu queria agradecer a todos vocês, deixar um grande abraço e o meu muito obrigado. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente.